como um exemplo no cinema nacional de cinema que une eficiência de personagens com eficiência de peripécias, bons acontecimentos, com profundidade de personagens, para mim um dos melhores exemplos é o Urubu, Cinema Urubu e Aspirina. É um filme que ele tem a descrição das peripécias deles não é de grandes viradas e grandes transformações, mas é contundente. É a história de um alemão que foge da Segunda Guerra Mundial e vem vender comprimidos da Bayer no Brasil, e ele usa um cineminha para fazer publicidade disso, e ele conhece um matuto, um nordestino que está viajando pelo sertão e se torna assistente dele, e é a viagem desses dois pelo sertão, mas tem acontecimentos, porque a guerra está chegando no Brasil. E esse alemão, ele tem horror da guerra, ele está fugindo dos efeitos da guerra. Então, tem elementos explosivos aí dentro, tem elementos líricos e épicos. O personagem feito pelo João Miguel, que é o nordestino, que encontra o alemão, é um personagem maravilhoso. É um personagem que você acompanha o filme do ponto de vista dele. É um personagem brasileiro que tem uma alma nordestina profunda. Eu vi muitos filmes que se passam no Nordeste, que contam histórias do Nordeste, mas que eu não entendi quem é aquele nordestino. Além daquele sotaque que ele tem, que a Globo imita e que se faz de várias maneiras, e de uma certa caricatura, de um cara que vem da terra e alguma coisa assim, muitas vezes não me mostra nada além. Neste filme, você consegue entender a profundidade da personagem, os desejos malandros deles, os sofrimentos que ele tem, o quanto ele admira aquele alemão, aquele príncipe loiro, e o quanto ele ao mesmo tempo quer passar a perna no cara, o quanto ele ajuda o cara na hora que o cara é picado por uma cobra. Você conhece nuances dessa personagem com profundidade. Então, tem, por exemplo, uma cena que eu acho antológica, que é ele e o alemão viajando, e eles encontram uma moça linda, maravilhosa, que pede carona para eles. Os dois imediatamente se apaixonam por ela. E ele joga todo o seu charme na maneira que ele tem, mas o outro é um alemão que parece um príncipe de olhos azuis, que guia o carro, que vem da Alemanha. E é claro que de noite ela acaba ficando com o príncipe, apesar dele ter sido muito mais interessante nas tentativas, ele foi muito mais ousado. E aí a situação que o roteirista propõe é a gente acompanha durante um pedaço da cena a dor dele indo dormir sozinho, enquanto ele sabe que a menina que ele acabou de se encantar e que ele estava num duelo com o alemão, que é o grande amigo dele, está passando a noite com o alemão. E você acompanha a frustração dele, a irritação dele, você vive, aí você conhece o cara em profundidade. Aí você sente, você vivencia aquela dor que é não uma glória. Então é um herói que na verdade acabou de perder. Heróis que perdem são grandes heróis, são heróis maravilhosos. Eles começam a configurar aquela figura do anti-herói. No caso desse filme do Marcelo Gomes, a nossa história é a história de um anti-herói. Ele é meio quixotesco e ele passa por várias derrotas. Depois de ele passar por essa derrota, sem fazer spoiler, tem uma outra cena muito bonita, em que ele vai para um bordel e eles estão com um dinheirinho e ele não quer nem saber, ele bebe e ele vai com 3 ou 4 prostitutas do bordel para a cama e ele se esbalda ali. E aí você entende aquilo que parece uma coisa meio amoral, né, do cara buscar o prazer dele, comprando o serviço de mulheres, ou seja, não é uma coisa nobre, né? Um herói que paga o serviço de uma prostituta, tem alguma coisa estranha aí, mas aquilo é feito com tanta espontaneidade, é tanta pureza, a libido dele estava estourando, a cabeça dele era uma panela de pressão, a libido dele estava saindo pela orelha, e aí tudo que poderia ser negativo no fato do nosso protagonista passar uma noite com 3 mulheres de bordel em que ele está pagando, é uma orgia tão verdadeira, tão sincera, de uma alegria física dos corpos que estão ali, tão além, porque ele é muito puro. Então as mulheres que vão estar com ele não são 3 top models do Rio de Janeiro, são 3 mulheres do campo com corpos humanos verdadeiros. Elas são gordinhas, baixinha, não é exatamente bonitinha, e elas adoram ele na cama, é uma farra que eles fazem, e na verdade é um hino muito bonito a esse encontro amoroso, que não está guiado por um desenho platônico de uma paixão de príncipe em princesa,
princesa, não está idealizado, ele não tem idealização nenhuma, mas é um encontro amoroso e sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem nenhuma, é uma grande entrega e você gosta da personagem, você entende aquela, entre aspas, o que seria uma falha moral da personagem como uma personagem que não tem uma vigilância moral sobre si mesmo muito grande, ele é muito puro, ele se atira. E personagens que têm essa característica costumam ser personagens interessantes. Personagens que têm pouca autocrítica e são muito hedonistas, curtem a vida e têm prazer na vida, eles são muito interessantes. Mas esse hedonismo pode dar em consequências muito ruins para terceiros e em consequências boas para terceiros. Se o hedonismo do personagem causa consequências ruins para outros personagens que você gosta, você não vai gostar do teu personagem. Se o hedonismo do teu personagem causa consequências boas para quem tem em volta, você vai achar ele simpático. Então, eu acho que esse filme ele nos dá um dos melhores exemplos na cinematografia brasileira da possibilidade de se fazer um filme em que você segue a história interessado, tem final, tem surpresas no final, um filme que tem surpresa no final, com profundidade de personagens. Tem vários outros, mas esse é um exemplo bem interessante.